Olá, meus amigos, minhas amigas, obrigado por ter chegado até aqui. Aula de número 7, entendendo o Código de Trânsito Brasileiro e as suas penalidades. Meu nome é Cleberson Figueiredo, eu sou advogado atuante no direito de trânsito, professor de direito de trânsito, e o meu desejo é que você continue assistindo às aulas. Esta primeira semana, de fato, é uma semana muito teórica, porque nós temos que ter a base. Mas a partir da semana que vem, nós já vamos ter, a partir da próxima semana, já vamos ter aí, na prática, você fazendo recurso já de alguma multa, de alguma infração. Dentro desse módulo da primeira semana, eu pude passar para você a questão de você captar clientes de forma orgânica, de forma gratuita no Instagram, seguindo e acompanhando publicações de órgãos de trânsito, de pessoas que fazem publicações diárias de trânsito e também de associação de motorista de aplicativo, associação de motoristas profissionais de carreta, de caminhão, de ônibus. Então, todas essas associações, e são várias, às vezes na mesma cidade você tem aí 2, 3, 4 associações, se não mais, de motoristas por aplicativo. Então você vai seguir a publicação ou as publicações da Associação X, que vai te interessar, ali da sua cidade, da sua região, e depois você vai crescendo, garimpando clientes nos arredores, não só da sua cidade, mas também das cidades vizinhas e, por que não, em todo o Brasil. Porque nós aqui no meu escritório, nós temos clientes em todo o Brasil. Seguindo com essa dica, você vai participar dessas publicações, interagindo, e aí você vai fechar contratos, você vai precisar atender. Então, no atendimento, você tem que valorizar o seu conhecimento, a sua pessoa, trabalhar sempre como plural. Então, nós aqui, criar um nome para o seu trabalho, para o seu escritório, mesmo que seja em casa. Você pode trabalhar com direito de trânsito em qualquer lugar. Você pode trabalhar em casa, você pode trabalhar chegando mais cedo na faculdade, você pode trabalhar também no shopping. Tem shoppings que do horário da abertura até as 11 horas é bem tranquilo, então dá para você fazer muita coisa. Você pode trabalhar, inclusive, em um escritório de uma outra atividade que você ali subsidiariamente esteja vinculado ou vinculada. Então, nada impede que você comece. O começo se vira e depois o próprio cliente, o próprio direito de trânsito, as próprias infrações e os seus recursos e o seu bom trabalho vai te colocando no lugar que você deve estar. Aqui mesmo onde eu estou hoje, é um shopping. Eu não fiz um planejamento de vir para cá, mas depois da pandemia eu tive que procurar um local novo para trabalhar. Cheguei aqui pagando aluguel, com 3 meses só com arrecadação de clientes de direito de trânsito, fazendo recursos de multas, eu consegui saldo suficiente para comprar uma sala, e 3 meses depois, ou seja, 6 meses depois que eu cheguei aqui, eu comprei a segunda sala e já estou comprando uma terceira sala. Ou seja, pessoal, eu não programei para estar aqui, só que eu não estou preso aqui. Eu tenho 2 salas que Deus me deu, me abençoou, mas eu posso estar fazendo recurso, como eu estava agora no final do ano de 2023, eu estava numa cidade chamada Gravatá, lá em Pernambuco. Estive também em Recife, estive em outras cidades daquela região ali de Alagoas e Sergipe, e fazendo recursos. Tenho uma equipe que me ajuda, então eu tenho funcionários que eu mantenho com os recursos. E não vai ser diferente com você. Siga as orientações e você vai conseguir. É trabalhar dizendo: nós somos uma empresa, nós somos um escritório, nunca eu sou. Por quê? Porque você não é só uma pessoa a partir de agora. Agora você se considere uma empresa, mesmo que uma empresa informal, mesmo que uma pessoa física, mas na condição de estar trabalhando, oferecendo um produto, um serviço,
você é uma empresa mesmo que sem estar devidamente registrado ou registrada. Daí, nós vimos que depois desse atendimento de valor, onde você vai estar passando para o seu cliente de forma segura, de forma contundente, que você trabalha com isso, que você sabe o que está fazendo, que você tem uma estratégia para defendê-lo, que você consegue demonstrar para o órgão a visão de que houve vício, tanto no início, lá um vício processual, procedimental, material. Você vai demonstrar também as teses de defesa, mas sem passar para o cliente. O juízo de valor, o juízo de causa não é agora. Agora você está se vendendo. Depois você vem a questão da precificação. Então você passou pela prospecção de clientes, atendimento ao cliente. Aí você vem para a parte de precificação, você vai dar o valor do seu serviço dentro daquilo que você falou anteriormente, e aí você fechou o contrato. Você vai fazer a procuração, você vai ter modelo de procuração, você vai fazer o documento, o contrato, tem que ter o contrato, você vai observar alguns pontos no contrato, e lá no nosso modelo já está tudo prontinho para você utilizar, e daí você vai colocar a mão na massa, literalmente. Você vai analisar o caso do cliente, você vai verificar todos os pontos ali e vai colocar a narrativa fática no esqueleto, que também vai estar aí pronto para você, endereçando. Você vai botar os dados do cliente, dados do veículo, dados da infração, narrativa fática, direito e pedido. A documentação, junto com esse documento de defesa, esse recurso de defesa, você vai jogar lá no órgão de trânsito, seja pelo meio virtual, por e-mail, pelo site, seja por aplicativo. Existe um ou outro órgão que trabalha também com sistema de envio de defesa por aplicativo. Eu ainda não peguei nenhum, mas já tive alunos dizendo que tem. Ou seja, por correio ou presencial. Se for presencial, pelo menos as primeiras defesas, vá presencialmente, se for aí próximo de você, e faz o protocolo. Mas tudo isso que você vai fazer, você tem que estar preparado e preparada, entendendo justamente o que será dito nessa aula de hoje. Qual é a função do Código de Trânsito? O Código de Trânsito trabalha só? O Código de Trânsito é contraditório? Existe alguma normativa que diz uma coisa e uma outra normativa que diz outra coisa? Então, o Código de Trânsito brasileiro, ele tem as suas peculiaridades e todas estão abaixo da Constituição Federal de 1988. O Código nada mais é do que uma lei que tem que obedecer à lei maior, a lei mãe, a Carta Magna. Então, a Carta Magna, a Constituição Federal, ela rege, então ela vai ser sempre invocada nas nossas defesas. Você sempre vai estar trabalhando em parceria com as normativas, resoluções, Denatran, Contran, Cetran, Inmetro, tudo ali, Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, tudo em parceria com o Código, porque o ordenamento jurídico de trânsito não é só o Código. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que é que o Código diz, qual é a função dele. O Código, logo aqui no seu início, veja que o Código ele é a Lei 9.503 de 97. Então, ele já tem aí 27 anos. Ele sofreu alguma alteração? Várias alterações. Foi se moldando ao longo do tempo. Aqui você vai ler o artigo 1º, certo? E a gente vai chegar aqui num ponto que eu não posso deixar de falar para você, que é o seguinte. Olha só aqui, ó. O parágrafo 3º do artigo 1º lá do Código de Trânsito Brasileiro, ele diz o seguinte: os órgãos e entidades competentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação ou omissão, certo? Ou erro na execução
certo? E manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Beleza? Aqui, no parágrafo 5º, olha só o que está dizendo. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito. Que órgãos são esses? Os órgãos municipais, estaduais, federais. Vou citar aqui alguns. O órgão municipal, que faz toda aquela gestão de trânsito daquele município, SMTT, CTE, Transalvador, cada município tem o seu órgão específico. Estadual nós temos aí o DER, federal, a PRF, nós temos o CEINFRA, a DENIT, os órgãos, todos eles que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, darão prioridade em suas ações à defesa da vida. Aqui está a nossa primeira tese de defesa. A nossa primeira tese de defesa para algumas infrações já está aqui no próprio Código. Ele está dizendo para a gente que a prioridade é a vida. Então, se você pega um cliente, aí já vem um bizu, quem é inteligente está pegando. O cara invadiu um sinal. Ele não colocou em risco ninguém. Ele não atropelou, não tinha ninguém atravessando a faixa, passava ali das 22 horas, ou 20 horas que seja. Tem cidades aí que 20 horas, aqui mesmo em Salvador, 20 horas, 21 horas, tem cidades aqui, tem ruas aqui que é completamente deserto. Então você vai parar no semáforo, onde você vê que tem uma pessoa ali encostada no poste, uma moto vindo atrás com 2 ocupantes, a sua tese de defesa já começou aqui. O condutor realmente cometeu a infração. Todavia, para preservar a vida dele e dos ocupantes do veículo, dado o risco de parar naquele local, haja vista que o legislador, quando penalizou, quando inseriu no código que ultrapassar o semáforo fechado, sinal vermelho, era infração de trânsito, ele estava naquele momento pensando nas pessoas que precisavam atravessar aquela rua, ele estava pensando no cruzamento que estava ali à frente e o risco de uma colisão. Ele nunca pensou em um condutor parar o carro, a moto, o caminhão, o ônibus naquele local e ser assaltado, ser sequestrado, ser assassinado, sofrer um latrocínio. Ele não pensou isso. Então, sua tese de defesa já começa aqui, certo? E aqui vem nela incluída a preservação da saúde, tá bom? E do meio ambiente. Uma outra coisa que eu quero deixar aqui para você é o artigo 5º, aqui achei. Olha só o que está dizendo aqui o artigo 5º. Veja bem. Você faz toda a leitura aí. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e assim vai. Tendo como finalidade o exercício da atividade de planejamento, administração, normatização, certo? Pesquisa, registro, licenciamento de veículos, vai lá. Formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia e assim vai, até a penalidade, que está logo aqui abaixo. No 6º, são objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Olha o que está dizendo aqui no inciso 1º. Estabelecer diretrizes e políticas, né? Está lá dizendo. Aí ele vem aqui, ó. Segurança, fluidez e conforto, defesa ambiental e educação de novo. Para você ter uma ideia, o Código de Trânsito fala em educação 32 vezes. Então, podemos entender que a prioridade do Código não é a punição, é preservação da vida, da segurança e educar para que as pessoas não cometam novamente aquelas infrações ou antes mesmo de cometer. Inclui-se em educação a questão da sinalização.
A informação, quando diz ali, quando a gente leu, que ele tem o dever de manter o trânsito seguro, com planejamento, com ações práticas, é a de sinalização, é a do farol, do semáforo, do sinal. Eu estou sendo repetitivo assim, porque tem cidades, tem locais que chama farol, tem outros que chama sinal, tem outros que chama semáforo. Então, por isso que eu estou falando desse jeito, tá bom? É um pouquinho chato, mas é necessário. Então, quando você observa que aquele instrumento de segurança e fiscalização, de proteção ao trânsito, ele é usado também por bandidos, por elementos com objetivos obscuros para assaltar alguém. A intenção do legislador foi esta? Não foi. Então, quando o seu cliente evadiu-se daquele local, invadiu o sinal, ultrapassou o semáforo, desrespeitou o farol vermelho, muitas vezes ele estava buscando a preservação da vida dele. Então, quando a gente entende que a intenção do Código de Trânsito Brasileiro pode ser usada para penalizar, mas para defender-se da penalidade, da penalização, da multa, muitas pessoas não entendem, mas na prática a defesa está no Código, no CONTRAN, no CETRAN, no Inmetro, ou seja, nas normativas e parcerias que compõem todo o ordenamento jurídico de trânsito. Você não vai fazer mágica nem milagre. O agente de trânsito não é o seu inimigo. O órgão de trânsito também não é o seu inimigo. O que nós temos que entender é que muitas vezes a pessoa perde o recurso, perde a defesa, porque coloca como inimigo o órgão, o funcionário, quando na verdade o inimigo é a multa. A multa, sim, ela é que nós temos como inimigo. Então a multa é a nossa inimiga número 1. Então a gente vai combater aquela multa como se fosse a coisa mais importante da nossa vida. Observe que, falando em competência territorial, você vai perceber na prática. Aqui eu tenho 2 exemplos. Eu vou dar um aqui que acontece quase todas as semanas. Quando você estiver manuseando o auto de infração de trânsito, a notificação, você vai sempre no Google verificar onde foi que aconteceu aquilo. Vai estar lá, Avenida Fulana de Tal, exemplo, Avenida vamos botar lá, Avenida Santos Dumont, certo? Número tal, e vai ter sempre uma referência. Avenida Presidente não sei quem, Avenida tal, vai ter lá o nome de uma rua, não é verdade? Então você vai buscar esta rua, este local, mostra para o seu cliente. Depois que já fechou, já está com dinheiro na mão, já está com tudo. Você estava nesse local? Não, eu estava na rua ao lado. Eu estava na rua principal. Aí é uma marginal de uma BR, mas eu estava na BR. Beleza. Então o órgão municipal de trânsito autuou aquele condutor, aquele veículo, sem abordá-lo, autuou na passagem por uma placa elegível, por uma mudança de faixa sem a devida sinalização. Ele multou, só que na verdade aquele veículo estava na competência de um outro órgão, que pode-se dizer a PRF, Polícia Rodoviária Federal. Aqui eu tenho um exemplo prático que acontece conosco aqui no escritório, quase que sempre. Todas as semanas chega um. O nosso aeroporto aqui, o aeroporto da Bahia, aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, ele fica na divisa entre a cidade de Salvador e a cidade de Lauro de Freitas. Quem já veio aqui conhece, está ali bem no meinho. Para você ter uma ideia, se você estiver num determinado ponto de Salvador, você tem que ir em Lauro de Freitas fazer o retorno. Eles tentam consertar isso, mas não conseguem. Você tem que ir em Lauro de Freitas para voltar para Salvador. E se você está num local de Lauro de Freitas, dependendo se você está ali no bairro da Itinga ou está querendo ir para McDonald's, você tem que vir a Salvador para fazer o retorno e voltar para Lauro de Freitas. Infelizmente é assim. Isso não é problema nenhum. O problema está aqui, ó. O aeroporto ele fica, a parte comercial, o shopping,
a parte de embarque e desembarque, a praça de alimentação, toda a parte comercial, Salvador. Já a parte de pista, mais de 2/3 da pista fica em Lauro de Freitas. Mas o embarque e desembarque de passageiros é em Salvador. Então nós temos lá a rampa de desembarque e desembarque em Salvador, beleza? Só que eu não sei por que funcionários do aeroporto, talvez na tentativa de pegar um veículo mais barato, eles saem da rampa de embarque e desembarque para pegar o o carro por aplicativo lá na pista, lá na principal, fora do aeroporto, fora da rampa de embarque e desembarque. Veja aqui, ó, isso aqui é o aeroporto de Salvador. Olha aqui o nome, ó, tá vendo aí? Metrô Aeroporto. Olha aqui, ó, aeroporto. E você tem aqui vários veículos. Observe que você tem 2 táxis de Lauro de Freitas. Aqui, ó, 2 da cidade de Lauro de Freitas. O que é que eu quero mostrar aqui para você? Aqui está Lauro de Freitas, a cidade. Aqui é o bairro da Itinga. Aqui é Lauro de Freitas. Já desse outro lado aqui é Salvador. Aqui, ó, é Salvador, bairro de São Cristóvão, Salvador. Isso aqui está no meio entre Salvador e Lauro de Freitas. Mas isso aqui pertence a um lado, né? Ele pertence ou a Salvador ou a Lauro de Freitas. Não pode pertencer aos dois. Se você está aqui na Itinga, você tem que vir a Salvador e voltar para Lauro de Freitas. Se você está aqui em São Cristóvão e quiser pegar algum sentido ali do bairro do Jardim das Margaridas, que pertence a Salvador, você tem que ir lá na Itinga, em Lauro de Freitas, fazer o retorno e voltar. Beleza, tudo bem. Só que quem está aqui nesse meio, ele está em uma cidade, ele não pode estar em 2 cidades. O que é que acontece? Tanto a Prefeitura de Salvador, quanto a Prefeitura de Lauro de Freitas multam veículos aqui. Eles multam, eles olham a placa do carro. Se é Lauro de Freitas, ele multa. Olha a placa do carro, Salvador, aí o cara lá de Salvador multa. Fica os 2 agentes aí. Então, muitas vezes, a gente consegue cancelar a multa, neste caso aqui, porque o órgão está multando no lugar errado. O que é que o cara de Lauro de Freitas bota? Ele bota que a ocorrência aconteceu aqui, ó, neste local. Ó. Mas ele diz que aconteceu aqui. Ó. Ele diz que aconteceu aqui, depois da passarela. E é o seu dever, enquanto agente de fiscalização da procedência de multas, enquanto pessoa que faz recurso de infrações, recursos de multas, recursos dessas penalidades viciadas, observar isso. Então você vai lá no Google, coloca lá o nome da rua e procura verificar se o seu cliente estava ali mesmo. Aí eu pergunto ao meu cliente, cara, você estava onde? Você parou seu carro aonde para pegar esse passageiro? Olha, eu parei justamente aqui nesse ponto, onde todo mundo para. Ah, você não parou aqui onde está esse carro vermelho, não? Não, eu parei aqui, ó. Eu vim, cortei todo mundo, parei aqui, peguei o passageiro e fui embora. Então você não foi multado aqui na McDonald's, você foi multado na passarela do aeroporto, é isso? Sim. Então a gente cancela, porque a competência não é de Lauro de Freitas, e sim da cidade do Salvador. Por sua vez, o agente de trânsito de Salvador, ele está aqui multando, certo? E ele coloca que o cara está em fila dupla. Mas observe o que é que tem aqui. Eles colocam de propósito esses cones, justamente para a pessoa não encostar, a pessoa não parar. Aí eles colocam que parou em cima do viaduto na via pública, o que não é verdade, e parou em fila dupla, que é o caso desse aqui. Ó, parou em fila dupla, que é o caso desse camarada aqui, tá vendo? Então você vai chegar aqui e você vai colocar aqui. Você vai tirar uma foto desta tela, um print desta tela e colocar que o órgão de trânsito forçou o condutor a infringir, ele foi forçado, porque lugar para parar não tinha, em decorrência dos cones que impede a parada. Aqui é para fazer uma fila de carros, uma fila curta, no máximo aí uns 8 carros, que é justamente para pegar os passageiros daqui. Você há de convir
nós somos pessoas inteligentes, que o agente de trânsito ele tem a função de garantir a segurança e a educação. Ele multa quando a pessoa comete uma infração. Mas se você já assistiu algum daqueles programas lá americanos, é errado você forçar alguém a cometer uma infração para você poder multar, ou seja, canetar. Se o camarada vem aqui com o carro e não tem esse esconde, ele vai ficar o quê aqui? Fora da via principal, aqui no acostamento, certo? Aguardando a sua vez. Esse aqui parou, pegou, saiu, aqui parou, pegou, saiu, aí vai. Parou, pegou, saiu. Só que se não tem o acostamento, você tem que parar em algum lugar. Então, esse veículo aqui que está em fila dupla, esse Fiat Uno, ele está em fila dupla aqui, por quê? Porque o agente de trânsito o obrigou. Ele vai ter que parar para pegar o passageiro. Você acha correto esse camarada, aqui ó, um veículo saiu daqui, certo? Ele chega aqui, ele vem para cá embaixo na McDonald's, a mais ou menos 300, 400 metros de distância, num local de estacionamento de uma empresa privada, mais 1, 2, 3, 4, 5 carros, 6, 7 carros, no estacionamento de uma empresa privada. Você acha que isso vai ser correto? Para pegar a mãe e o pai, muitas vezes, embaixo de um sol ardente, ou uma chuva, ou mesmo no risco de sair daqui para chegar até aqui e ser assaltado, assaltada, você acha isso correto? O agente de trânsito está ali para coibir assaltantes? Ele está ali para garantir a ordem do trânsito, do tráfego de veículos. Então você consegue buscar o cancelamento desta infração aqui, ó, de parou em local inadequado, em fila dupla, etc e tal, baseado no código, baseando-se na competência. Município, você não tem competência para multar aqui. Antes do mérito, eu não vou nem falar no mérito, você não tem competência, cancele esta infração. Ah, você tem competência, realmente, você tem, você é Salvador, você tem, né? Beleza. Só que você forçou o meu cliente, você forçou o condutor a cometer a infração. Então, nós vamos buscar o cancelamento, por quê? Porque a garantia da vida é maior do que a infração. Se essa pessoa sai daqui e vai andando até aqui, vai atravessar uma rua, aqui tem uma rua, aqui onde tem essa passarela, aqui tem uma rua, e ela vem até cá embaixo, até a McDonald's, ela está correndo o risco de ser assaltada, sofrer um acidente, um atropelo ou coisa do gênero. Então, o risco à vida, a proteção à vida deve ser observado neste caso aqui. Um outro ponto que eu poderia mostrar para vocês é a ponte do Rio São Francisco, na divisa entre Juazeiro e Petrolina, onde você tem lá uma confusão de onde é que cada um órgão pode multar. A confusão foi tanta que houve um acordo entre os dois estados, o estado da Bahia e o estado de Pernambuco, sobre a questão de quem pode multar, até onde vai a viatura, permitindo que a viatura da Polícia Militar possa chegar até um certo ponto ali de Petrolina e, igualmente, a viatura de Petrolina possa chegar até um certo ponto de Juazeiro, na Bahia. O que eu quero mostrar para você é que, eu vou tentar pegar aqui uma imagem melhor do que a que eu tinha separado, acho que essa aqui está ótima que eu estou colocando. O que eu quero mostrar aqui para você é que tem certos casos que o órgão invade a competência do outro órgão, mas isso não pode trazer, de forma alguma, prejuízo ao cidadão. O cidadão sempre tem que ter o seu direito preservado, o seu direito observado. Aqui você tem um município e aqui outro município.
Enquanto que deste lado aqui, estado de Pernambuco, cidade de Petrolina, neste outro aqui, estado da Bahia, cidade de Juazeiro. Essas duas cidades são cidades irmãs, apesar de serem de estados diferentes, separadas pelo Rio São Francisco. E muitas vezes você chega num determinado ponto e a polícia militar de um estado autua veículo quando, na verdade, ele já está no outro estado. Esse acordo que fizeram, que os dois estados fizeram, ele é um acordo de cooperação quando a polícia está em perseguição de suspeitos, de bandidos, né? De suspeitos de terem cometido algum certo crime, e dentro dessa perseguição invade o território do outro, até que se troque a viatura, a polícia, aquela polícia do estado vizinho, ele vai trabalhar. Quando chega a polícia do estado correto, ele sai, ele volta, beleza? Vão se comunicando por rádio. Só que os camaradas usam isso para multar, e na verdade está errado. Na verdade, a multa, ela é outra história, são outros 500. Não tem como você permitir que o policial de um estado multe alguém em outro estado. Isso é inadmissível. Da mesma forma que eu mostrei aqui no aeroporto de Salvador, eu poderia demonstrar, e serve como base se você está aí em Guarulhos, São Paulo, em Campinas, São Paulo, se você está no Grande ABC, se você está em Recife, Olinda, se você está em Recife, Jaboatão dos Guararapes, se confunde. Você está ali em Boa Viagem, sai de Piedade, Candeias ali, pega ali Jaboatão pela orla, para chegar em Recife, você se confunde. Então, muitas vezes o agente autua alguém em uma cidade que não é da competência dele. Ok, pessoal? Voltando a falar do código, o que é que eu tenho aqui a dizer? O artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro, ele tem uma condição de deixar tudo às claras quanto às punições que ele prevê. Então, quais são essas punições? Vamos lá. As punições estão aqui. Deixa eu abrir aqui a tela, que ela fechou. Ah, certo, já abri aqui. Pronto. A autoridade de trânsito na esfera das competências estabelecida neste código e dentro da sua circunscrição deverá aplicar as infrações nele previstas as seguintes penalidades. Advertência por escrito. Inciso 1º, advertência por escrito. O que é essa advertência por escrito, pessoal? A advertência por escrito nada mais é do que você converter a multa, você tira aquela multa, aquela obrigação de pagar e também as anotações na CNH de pontos, ponto 0, obrigação de pagar multa 0 e fica uma advertência por escrito. Esta advertência ela é como se fosse um bônus, um privilégio para aquelas pessoas que não cometeram nenhuma infração nos 12 meses antecedentes àquela infração nova. Então, nos últimos 12 meses, a pessoa cometeu uma infração no mês de março, dia 1º de março de 2023, e comete uma nova infração no dia 1º de junho de 2024. Então, observa-se que nos últimos 12 meses, então, 1º de junho, volta para 2023, ele não cometeu nenhuma infração. E aquela infração de março que ele cometeu? Aquela infração de março está fora dos 12 meses, não conta. Então,
de 1º de junho de 23 a 1º de junho de 24 não tem nenhuma infração, ele tem direito à advertência por escrito. Mas se ele cometeu a infração aqui em 1º de junho e quando chegar no dia 30 de julho comete uma nova infração, ele não perde o direito da advertência, ele não perde, porque esse direito prevê a observância de que ele não praticou infrações nos últimos 12 meses, beleza? Aí não acontece. Todavia, há uma confusão. Esse camarada foi parado numa abordagem policial, e lá ele foi autuado por 2 infrações. Uma de natureza média e outra de natureza grave ou gravíssima. E aí ele tem direito de invocar esse direito? Ele tem o direito de invocar o benefício? E aí, ele tem ou não? Agora é que a gente vai ver. Essa advertência por escrito, sempre que meu cliente tem o direito, ele não tem nenhuma punição anteriormente, eu já invoco esse direito. E se o camarada lá, o agente de trânsito, colocar ela como segunda infração, colocar uma às 22 e ela às 22h10, ela é a segunda. Eu digo que foi tudo naquele momento, no mesmo ato, pelo mesmo autuador, mesmo agente autuador, e consigo convencer muitas vezes a autoridade de trânsito a cancelar a punição e converter a multa em advertência. Antigamente, não. A gente não conseguia fazer isso, porque era uma faculdade do órgão de trânsito a conversão da multa em advertência. Como era uma faculdade do órgão de trânsito, era uma opção, eles faziam quando queriam. E nem sempre eles faziam esse protocolo da conversão. Daí, hoje em dia, é obrigatório. Se a infração for de natureza leve ou média, e ele não for reincidente nos últimos 12 meses, para que seja reincidente, tem que acontecer alguma coisa antes, e não depois. Então, se não acontecer nenhuma infração antes dos 12 meses, ele tem direito a invocar esse benefício e aí você consegue cancelar a multa. Então, natureza leve ou média, sem nenhuma anotação nos últimos 12 meses, o seu cliente pode ter o benefício da advertência por escrito, cancelando a multa, o dever de pagar e a anotação na carteira de habilitação. Hoje é assim. Vale ressaltar que, no caso da pessoa ter uma infração de natureza média, portando a PPD, ele não perde a habilitação. Ele só vai perder a habilitação se ele for reincidente. Então, a PPD, aquela permissão para dirigir, a habilitação provisória, ele só vai perder se ele for reincidente em uma outra infração de natureza média ou se ele for autuado por uma infração de natureza grave ou gravíssima. Gravíssima e grave cancela, reincidente em média cancela. Tomou só uma média, não cancela. Advertência. E leve, não acontece nada, o código é omisso. Então, se ele tomar 10 naturezas leve, tanto faz, não tem nenhuma especificação. Então, você consegue invocar o princípio lá da transparência, da legalidade e abonar o seu cliente quanto àquelas infrações. Vamos lá. Seguindo aqui com a leitura do artigo 256, nós temos aqui a multa. A multa todo mundo já sabe, né? Não há o que falar. O que é multa? Multa é a consequência jurídica da penalidade de uma infração. A infração começa com auto de infração de trânsito. Então, um comportamento, uma conduta gerou um auto de infração de trânsito. Então, esse auto de infração de trânsito é o início da persecução infracional. Então, dali até a penalidade, a penalização, nós temos o que ali? Uma infração, mas ainda não tem uma multa. Quando ela foi penalizada, a infração foi penalizada,
transformou-se em uma multa. E a multa é o dever de pagar, né? Nasce com a multa o dever de pagar um valor pecuniário, onde você vai defender o seu cliente para que ele não precise pagar este valor pecuniário. Então, multa, o nome já diz, certo? Suspensão do direito de dirigir. O que é isso? A suspensão do direito de dirigir acontece com o cometimento de algumas infrações autossuspensivas. Eu dou aqui o exemplo da ausência de capacete. Eu dou aqui o exemplo da multa do artigo 165-A, que é a multa do bafômetro, multa de se recusar ao exame de consumo de álcool ou derivados, né? Produtos com agentes psicoativos. Então, são infrações conhecidíssimas e que gera suspensão. Sendo que, se a pessoa está na suspensão e for pego, autuado por outra infração, seja ela qual for, há a cassação do direito de dirigir. Tem a CNH cassada, cancelada, cassada. Então, está na suspensão, não pode dirigir. Foi pego dirigindo, ele vai ter a CNH cassada. Vale ressaltar que o seu trabalho é não deixar isso acontecer. Existem elementos para que isso não aconteça. E essa cassação? A cassação é um ato administrativo de uma punição severa, onde o seu cliente prejudicado por esta infração, que aliás tem algumas multas que pode dar essa infração, por exemplo, a reincidência de algumas infrações, o seu cliente pode ter a CNH cassada, sim, ou por determinação judicial. Um juiz poderá determinar a cassação de uma CNH caso seja constatado comprovadamente, de forma contundente, que ele cometeu um crime de trânsito de forma dolosa, certo? Mas aí já não é você, aí é um advogado. Se você advoga nessa área criminal, você vai poder defender o seu cliente. Mas se você não advoga, é bom ter, porque a gente vai fazer uma... Eu sou criminalista, mas o advogado de trânsito vai fazer uma defesa técnica muito administrativa, muito falha, muito vaga. Eu, enquanto advogado de trânsito, não teria uma competência para defender o meu cliente naquela advocacia criminal, porque tem outras coisas por trás. Todavia, na condição de criminalista, eu consigo defendê-lo, certo? O cara pegou a moto, atropelou a sogra de forma dolosa. Ele discutiu com a esposa, a sogra foi lá tentar agredi-lo, ele foi sair, ela se jogou, ele passou e foi embora. Perdeu a habilitação, isso aconteceu de 16 para 17, caso público, por isso que eu estou falando, passo em jornais, todo mundo aqui na Bahia conhece esse caso, todo mundo que é envolvido com a área de trânsito conhece esse caso, e a gente conseguiu defendê-lo e absolvê-lo. Ele teve a CNH restituída, restabelecida, antes ali no meado da pandemia, para o final da pandemia, beleza? 2022, ele já estava com a CNH de volta. Então, a cassação da CNH é uma penalidade severa que está prevista no artigo 256, com a incidência de uma multa durante a suspensão da CNH. Como você tem o dever de apresentar recurso para essas multas, é o seu dever não deixar que o seu cliente tenha essa habilitação cassada. E a permissão para dirigir, vulgo habilitação provisória. A cassação da habilitação provisória se dá com infração de natureza grave ou gravíssima ou reincidência em infração de natureza média. Habilitação cancelada. Frequência obrigatória em curso de reciclagem. Pessoal, esta aqui, o inciso 7º, ele é amarrado ao inciso 3º. Então, este inciso aqui, ó, o 7º, frequência obrigatória em curso de reciclagem, é o seguinte:
Quando a pessoa está com a CNH suspensa, para que volte a funcionar, e agora vai um bizu para você, ele tem a obrigação, a obrigatoriedade de fazer curso de reciclagem. Este curso de reciclagem aqui, então toda vez que alguém falar com você, a habilitação foi suspensa. Então, suspensão tem que fazer reciclagem. E o que é que acontece com a maioria dos órgãos? A maioria dos DETRANs? A pessoa tem a CNH suspensa por 2 infrações. Suponhamos que a pessoa foi parada, foi abordada lá sem capacete, então uma suspensão. Só que ainda durante o processo, vamos botar 2 dias depois, para não ter confusão, ainda durante o processo de defesa daquela infração, ele foi parado novamente por uma infração de capacete ou por uma do bafômetro. Então, a do bafômetro vai gerar uma suspensão de 1 ano. Depois de 3, 4 dias, esse camarada, ainda em processo de defesa, ele foi pego com a velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%. O local lá era 60, ele passou com 120, o dobro. Então, ele tem 3 infrações. Uma do capacete, uma outra infração de bafômetro e uma terceira infração de velocidade. Ele faz um curso de reciclagem, entrega lá e o órgão diz que não, que só vai liberar se ele fizer 3 cursos de reciclagem. Gente, eu não sei quanto a vocês, mas não existe nenhuma lógica nisso, porque o curso de reciclagem ele é igual. Se você tomou 1, 2 ou 3, é somente forçar a pessoa, o cidadão, a gastar dinheiro. Mas o curso é o mesmo. Ele só vai ter que entrar na aula, assistir, fazer a prova e sair. Isso é o curso de reciclagem. Vai ser abordado as mesmas coisas. Ainda que o órgão diga assim que não pode, nenhum órgão nunca fez isso, mas ainda que o órgão diga assim, curso de reciclagem em 3 locais diferentes, 3 autoescolas diferentes. Ainda que faça isso, é ilegal, porque o curso segue o mesmo padrão. Então, cabe a você demonstrar na defesa, e eu já estou dando uma pincelada no curso de reativação da CNH, que uma reciclagem é suficiente para suprir as 3 exigências. Então, as 3 exigências são totalmente cumpridas com apenas um curso de reciclagem. Vale o bizu de que na multa do capacete você pode defender o seu cliente alegando que o local é perigoso e que a vida é a coisa mais importante, apontar lá o início do código, aquele artigo que a gente mostrou no início dessa aula, que a vida é mais importante, pegar notícias de jornais, isso aí sempre você consegue na internet, no Google, no Instagram. Você vai lá para o grupo de notícia daquele bairro e vai pegar lá noticiário que estava tendo assalto, que o tráfico está dominando aquela área, que os traficantes exigem que as pessoas, os condutores de motocicletas trafeguem por ali sem o capacete, ou ele anda com capacete e morre, ou anda sem um capacete e é multado. Que o motorista ande com vidros baixos se tem película escura, fumê. Então tudo isso aí você coloca na sua defesa. A vida é mais importante do que a determinação do Código de Trânsito. Já na multa da velocidade, de que não foi o seu cliente que estava conduzindo e sim uma outra pessoa, ou se foi o seu cliente e não tinha sinalização, você vai invocar lá o artigo 80 do Código de Trânsito, o artigo 90 que diz que quando o local não é devidamente sinalizado, deve a multa ser cancelada. Aí você volta lá para o início do Código de Trânsito, onde está lá fundamentado, parágrafo 1º, ou melhor, artigo 1º. Primeiro, está lá, ó, o que é o trânsito? Então você vai lá dizer que aquele aparelho, instrumento de fiscalização eletrônica está fora da via, ele está no matagal, numa vegetação, está atrás de uma árvore, ele não está na via, não está sinalizado. Ou seja, você vai invocar a defesa do seu cliente. Então você já conseguiu derrubar 2 infrações. 2 infrações. E a infração do bafômetro, você vai invocar. Na aula específica do bafômetro eu vou dizer
como é que você vai fazer para invocar o cancelamento desta infração. Que, diga-se de passagem, nós já conseguimos aqui o cancelamento de infrações de todos os órgãos, de todas as competências que chegou até a minha pessoa aqui. Então, o que eu vou te falar ali é na prática. Seguindo aqui, já vimos lá os incisos, né? Aí vem aqui a aplicação das penalidades previstas nesse código. Não elide as punições originárias de ilícitos penais. Então, o que é que acontece? Ainda que você tenha as penalidades aqui do 256, ainda assim, o seu cliente pode responder criminalmente por alguma outra situação que envolva aquela infração. Por exemplo, ele, durante a abordagem, ele foi levado por, não sei, agressão à pessoa do outro carro, do outro veículo, ou desacato, ou mesmo crime de trânsito previsto lá, né, quando a pessoa está dirigindo sob o efeito de álcool, artigo 165A, que propriamente dito não é o crime, mas ele tem um vínculo, a gente vai ver daqui a pouquinho, com o crime. Então, você vai ver que você defendeu aqui, você conseguiu absorvê-lo aqui, mas, embora o cancelamento da multa tenha efetivamente ocorrido, a ação penal, a persecução penal vai continuar. E aí não é nada da sua conta. É com ele o advogado dele. E quando você vai para aqui, ó, você continua na leitura. Artigo 260. Ah, sim, eu não posso deixar de falar desse aqui. Isso aqui é muito importante, certo? Esse aqui é muito importante. Esse daqui é muito importante. Eu não estou aparecendo aí para vocês. Deixa eu voltar aqui. Eu fiquei um tempão sem aparecer. Deixa eu deixar assim que aí eu não esqueço mais, tá bom? Pronto, vamos lá. Artigo 258. Veja que a lei normatiza tudo. O que não está na lei não pode ser cobrado. O que não é proibido não pode ser punido. Ninguém pode sofrer nenhuma retaliação jurídica por um comportamento ou uma conduta que não é prevista em lei. Então, quando você chega aqui no 258, tem aqui, ó, as infrações punidas com multas, ou seja, virou multa. Saiu da infração e foi punida com multa. De acordo com a sua gravidade de acordo com sua gravidade em 4 categorias. Multas de natureza leve, R$ 88. Multas de natureza média, R$ 130. Multas de natureza grave, R$ 195. E multas de natureza gravíssima, R$ 293. Certo? O que é que acontece aqui agora? A pontuação a gente vai pular, porque isso não faz parte do nosso curso, mas para você saber, né? 7 pontos, 5 pontos, 4 pontos, 3 pontos. Gravíssima, grave, média e leve, respectivamente. Só que a gente vai pular essa parte. O que é que você precisa saber aqui? Quando você chega no valor de 293, que parece ser o máximo, o teto, não é. Não é. Você tem aqui algumas multas que são multiplicadas por 3, são multiplicadas por 10, são multiplicadas por 5. Então, você tem a multa de recusar-se, a multa do etilômetro, do bafômetro, da lei seca, 165A, recusar soprar o bafômetro, o etilômetro, R$ 2.934,70. Então, isso aqui não é o céu. Ou melhor, isso aqui não é uma parede. Aqui ainda tem muita coisa lá para frente. Tem até 20 vezes, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Para finalizar essa aula, para não ficar muito longa, né? Eu não estou acompanhando aqui, mas deve ter mais de 1 hora. Eu não gosto de fazer aula tão grande assim. Mas, para finalizar, vamos lá. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Aí você vai fazer a leitura aqui. Poxa, pessoal, por que eu estou falando disso e não falei da pontuação lá em cima? Porque o nosso foco não é CNH. O nosso foco é combater as multas. Só que você tem que entender que quando a pessoa tem a CNH prejudicada pela multa e você consegue combater a multa, você descomplica a CNH do camarada. Você entendeu? Então, a questão X aqui é o seguinte:
Se você consegue eliminar o fato gerador da punição que levou aquela CNH a ser suspensa / cancelada, você automaticamente pode cobrar mais caro para o seu cliente, se for o caso. Você vai ficar com um respaldo, um saldo com esse cliente de indicação que você nem imagina. Ele vai te indicar até para o inimigo dele. Ele vai te indicar para todo mundo. Então é por isso que a gente está falando sobre a questão do artigo 261 e vamos falar também do 148. O artigo 261, por sua vez, ele diz aqui, ó, a pontuação que a pessoa tem que ter para cada punição. Observe que a pontuação padrão são 40 pontos nos últimos 12 meses. Últimos 12 meses, 40 pontos. Então, quem tem acima de 12 meses não conta. Se a pessoa tem na CNH anotado exerce atividade remunerada, observação exerce atividade remunerada. Ele é padrão 40 pontos. Mas se ele não tem essa observação, exerce atividade remunerada na habilitação, ele inicia com 40 pontos, mas se por acaso ele tiver uma infração gravíssima, baixa para 30. Se ele tiver, por acaso, 2 infrações gravíssimas, baixa para 20. Baixa para 20 pontos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque, veja bem, muitas vezes o seu cliente vai chegar para você e vai dizer assim: olha, você vai fazer o meu recurso, eu sei que é uma causa perdida, mas eu só quero tirar essa infração do meu nome. Por quê? Pessoal, eu acho que eu vou interromper essa aula e continuar, porque está ficando muito grande, está ficando muito longo. Então vamos lá, eu vou interromper essa aula e vou continuar exatamente deste ponto. E vou botar como 7.1, beleza? Ou 7.2 e boto essa como 7.1. Eu vou ver como é que eu vou fazer. Está ficando muito grande. Interromper.